Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa Escola da Fé, esse tempo gostoso aqui de palavra, de crescimento, de aprendizado. Que bom que você está aqui, boa noite família. Nós temos dito aqui que nós não somos uma igreja para frequentar, mas nós somos uma família para pertencer. Nós somos a família do amor, uma família espiritual para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui muito satisfeitos por mais esse tempo aqui de aprendizado de palavra. Para a gente começar, eu quero passar para você os nossos avisos da semana. Nós estamos aí em Setembro Amarelo, né? Um mês que a gente está tratando das emoções, né? Nós estamos tratando da prevenção ao suicídio. Então nós queremos dizer para você que está me ouvindo agora que existe solução, existe um caminho, existe uma saída, e essa saída é Jesus. Bem nesse contexto aí do Setembro Amarelo, nós estamos falando sobre desintoxicando a alma. É uma série de mensagens que nós temos feito aqui na Igreja Batista Novo Alvorecer, na nossa família espiritual. E nós já falamos sobre comportamentos tóxicos. No domingo passado, o pastor Carlos falou sobre emoções tóxicas. E no próximo domingo, nós vamos falar sobre influências tóxicas. Você não pode ficar de fora. Outro aviso que eu quero dar para você também é que no próximo sábado que vem, nós temos o Conectados, retorno presencial. Isso é muito legal. Nós estamos aí já há um tempo sem os cultos presenciais da Rede da Juventude, né? E agora no próximo sábado nós retornamos ao nosso culto presencial. A garotada subiu aí, né, a hashtag Volta Culto Presencial, e chegou o momento, chegou esse tempo agora de podermos nos reunirmos de novo aqui na nossa família, aqui na igreja. E sábado agora nós temos um cultaço para toda a mocidade, para todos que têm menos de 100 anos. Você pode chegar, você pode participar, você está convidado para esse culto muito especial. Então, sábado agora, Conectados, às 19 horas, nós temos a banda Marco Antigo, uma banda muito legal, Felipe Banda, trazendo um louvor super bacana aqui. E nós temos a palavra com o nosso pastor presidente, pastor Júlio Félix. Então, não fique de fora, porque sábado que vem nós temos o Conectados, voltando de forma presencial aqui, beleza? Outro aviso que eu quero te dar é que nós não deixamos em momento algum de sermos generosos. Nós temos sempre falado, né, que a generosidade, ela gera para nós oportunidades, né? Oportunidade de abençoar o irmão e oportunidade também de sermos abençoados, porque aquele que rega, ele será regado. Então, aproveite essa oportunidade que a generosidade traz a você. Nós deixamos aqui os nossos dados bancários para que você que sinta no seu coração, que tenha alegria no seu coração em colaborar com o reino, para que você seja generoso aqui na casa do Senhor, ok? Então vamos embora? Vamos para a palavra? Hoje nós começamos uma sequência de mensagens, uma minissérie de mensagens com o tema Enraizados. Legal demais, nós estamos aí, né, falando sobre a primavera. Dentro de alguns dias a primavera ela vai começar de forma oficial, né, no dia 23 de setembro. Então nós queremos falar sobre enraizados. Nós aprendemos com o nosso pastor, né, que nesse momento da primavera, né, que as raízes elas fazem um trabalho de se aprofundar na terra, elas fazem esse trabalho de buscar nutrientes no solo, de buscar umidade para levar para o tronco e para os galhos. Então nós vamos falar sobre enraizados. Apesar de ser um momento em que a vegetação ela vai florescer, onde as árvores e as folhas e as plantas elas ficam mais bonitas, na primavera, quando chega a primavera, chega também um período de estiagem, né? Quando no início da primavera aí, normalmente nós ficamos aí 50, 60, 70 dias sem chuvas, mas as raízes fazem esse trabalho de aprofundar, esse trabalho de trazer
para a vegetação, para a ave, para as plantas, o que? Um crescimento, trazer para ela nutrientes. Então nós vamos falar um pouco sobre enraizados. A Bíblia diz assim, em Salmo capítulo 1, versículo 3, que aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite e não vivem segundo os conselhos e as ideias desse mundo, ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha que legal, esse irmão, essa pessoa que vive na meditação da palavra, que vive enraizado, plantado na casa do Senhor, existe uma característica muito boa para ela, que é o seguinte: as suas folhas não murcham. Segundo, ele dá o fruto no tempo correto. E a outra coisa, tudo o que ele faz prospera. Jesus ele diz assim em João 15:5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 16 diz assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto que permaneça. Oh, maravilha, glória a Deus por isso. Então presta atenção, olha o que Jesus está falando comigo, que Ele é a videira e que nós somos os ramos e nós vamos permanecer nele para dar fruto. E nós somos escolhidos por Ele. Então eu quero te dizer nessa noite, você foi escolhido por Jesus, você foi escolhido por Deus, você é especial e você foi chamado para dar frutos, não somente dar fruto, mas dar um fruto que permaneça. Que legal! E o fruto ele fala muito sobre significância, sobre legado, sobre transformação. Os frutos falam sobre o nosso destino profético, sobre aquilo que Deus ele tem, o seu plano, o seu propósito ao meu respeito e também ao seu respeito. Só que o seguinte, qual é a sua definição sobre fruto? O que você pensa sobre essa fala de Jesus, sobre o que Jesus ele disse, que ele é a videira e nós somos os ramos e que nós devemos dar fruto? Qual é o seu conceito para fruto? O fruto que Jesus disse que você deve dar. Pastor Benny, ele diz assim, que o fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá gosto de Jesus. Nossa, que frase maravilhosa! Quando alguém experimentar você, alguém vai sentir o gosto de Jesus. E é isso que é dar fruto. Nós temos muitos sonhos, nós temos visões, nós temos um chamado, e isso tudo o Senhor coloca dentro de cada nós, mas esses não são os nossos frutos. Essas são as sementes que Deus, em Cristo Jesus, deu para cada um de nós. Nós não podemos confundir os nossos frutos com as sementes que Deus ele traz para cada um de nós. O fruto, para nós colhermos ele, é necessário um processo. O fruto vem por último. O fruto é o último que vai vir. Quando nós pegarmos aí uma trajetória cronológica de uma árvore, nós vamos plantar uma semente, essa semente vai germinar no solo, ela vai começar a criar as suas raízes, ela vai crescer, ela vai ser regada, ela vai precisar dos nutrientes, tanto do solo quanto de água, ela vai precisar de nutrientes do sol, então ela vai crescer, ela vai se fortalecer e depois disso ela vai dar os frutos. Muitas das vezes nós queremos o fruto de uma maneira imediata. Muitas das vezes nós queremos o fruto assim, bem rápido, para que todos vejam, para que todos entendam aquilo que Deus ele tem feito por nós. Mas o fruto, ele faz parte de um processo. O profeta Jeremias, ele diz assim em Jeremias 17:8: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes.
não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Veja bem, Jeremias ele faz mais ou menos o que o salmista ele diz lá no Salmo 1, versículo 3, né? Ele vai falando sobre uma árvore próxima ao ribeiro, mas o segredo dessa árvore não está, ela está plantada junto ao ribeiro. E o segredo dessa árvore também não é ter os frutos verdes. Quando nós vemos esse texto, nós vamos ver o quê? Que as suas raízes, ela faz um trabalho de se esticar, ela faz um trabalho de se alongar, ela faz um trabalho de penetrar no solo. E de onde tem esse nutriente, de onde tem essa água para trazer nutriente, umidade para essa árvore. Então o que eu quero te dizer é que muitas das vezes nós estamos perto do ribeiro de águas, nós estamos perto da fonte de água. Se você não entendeu o que eu estou querendo te dizer, eu quero te dizer que muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos num ambiente em que a água viva, que é Jesus, é proclamada, é falada. Nós estamos nesse ambiente, esse ambiente gostoso da palavra de Deus, e muitas das vezes nós não aproveitamos esse ambiente, e muitas das vezes nós não aproveitamos o fato de que nós temos acesso e contato com essa água viva que é Jesus. Então estar plantado perto da água simplesmente não faz toda a diferença. O que faz a diferença é o quê? As suas raízes se esticarem e ela buscar dessa fonte de água, essa umidade, esses nutrientes para então crescer, fortalecer, ficar verde e dar os seus frutos. Quero te dizer que o segredo dessa árvore está em suas raízes. Quero te dizer mais uma vez, o segredo da árvore está na sua raiz. Eu sei que Deus ele te deu vida e uma nova vida em Cristo Jesus. E Deus ele também deu para você sementes. Ele plantou em você sementes, sonhos, visão, chamado, para que você coloque isso dentro do seu coração. Mas agora, Deus ele está interessado em desenvolver a sua raiz, em desenvolver aquilo que você é por dentro. Para quê? Para que você dê fruto, e não só dar fruto, mas um fruto que permaneça. O nosso convite em falar sobre essa série Enraizado é o quê? É que você olhe para dentro, para que você se enxergue, para que você olhe lá para dentro de você, para que a sua vida interna, ela seja agora analisada, lá dentro do seu coração, nesse lugar onde você tem comunhão e intimidade com Deus, para que você não fique só preocupando com os resultados dos sonhos, dos planos que Deus tem para você, para a sua família, para o seu ministério. Não, mas que você se preocupe de fato com o que está lá dentro. Então, o sistema secreto, o sistema de raízes, eles traz algumas experiências para nós. Nós vamos falar sobre isso hoje. Primeiro, o sistema secreto de raízes faz você grande por dentro. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Ele faz de você grande por dentro. A Bíblia fala em 1 Samuel 16, 7, fala o versículo assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu quero contextualizar para você, é que o profeta Samuel, ele desce até a casa de Jessé, e Deus tinha falado com ele para ir à casa de Jessé, que o novo rei de Israel estaria na casa de Jessé. Então Samuel chega, Jessé chama os seus filhos, eles fazem uma fileira na frente de Samuel, e Samuel olha para um lado, olha para o outro, e um dos filhos de Jessé se destaca aos olhos de Samuel. É Eliabe, um filho grande, um filho guerreiro, um filho forte de Jessé. Então Samuel fala assim: opa, eu já sei quem é, eu sei quem é o escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel. Então Deus fala com ele assim: opa, Samuel, não é bem assim não, sabe por quê? Porque você vê a aparência, mas eu vejo
o coração. Então Samuel fala com Jessé: opa, tem mais alguém, cadê? Quero que chame. E manda chamar Davi, que estava lá no campo, para vir. Então Davi é consagrado, ele é ungido ali como rei de Israel. Sabe por que Davi foi escolhido? Por quê? Porque Davi tinha um coração pronto para ser expandido. Ninguém mais viu essa qualidade, só Deus viu isso em Davi. Samuel não viu, mas Davi era grande por dentro e estava pronto para crescer mais ainda. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, e na verdade eu quero trazer à sua memória, é o seguinte: você sabe por que Davi, ele derrubou Golias? Você sabe por que Davi, mesmo sendo menor, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo um menino, ele consegue derrubar Golias? Porque Davi era maior por dentro do que era por fora. Golias era muito grande, mas era muito grande externamente. Mas o segredo de Davi estava no seu coração, que era grande e podia ser expandido, e estava pronto para ser expandido. Quando nós passamos por uma árvore bem grande, uma árvore de estatura alta, você fala assim: nossa, que árvore grande! Mas eu quero te dizer, é muito maior aquilo que está debaixo da terra do que aquilo que está à sua vista, aquilo que está nos teus olhos. O sistema de raízes é sempre maior do que aquilo que ele suporta. Então, quando nós estamos falando sobre as nossas raízes, quando nós estamos falando sobre essa vida interna, nós estamos falando daquele lugar secreto, em que Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 6, quando você for orar ao Pai, você entra para o seu quarto e fala ao Pai no secreto, na sua intimidade, quando você está a sós. Quando nós estamos falando desse sistema secreto de raízes, nós estamos falando do seu coração, do local onde você tem intimidade, onde você tem de fato um encontro, onde você tem a sua vida com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta agora: como está o seu coração? Seu coração, ele está pequeno e frágil? Ou seu coração está sendo expandido dia após dia? Ou seu coração está sendo fortalecido e está crescendo? Quero te dizer, o mundo hoje, ele tem uma tendência de caminhar por aparência. Nós vivemos no mundo da ostentação, nós vivemos no mundo em que, se tudo bem, se você estiver bem por fora, se o seu corpo estiver bem, mas por dentro do seu coração, as coisas não estão muito legais. Eu quero te dizer que o resultado de um coração frágil, de um coração pequeno, é que nos momentos da dificuldade, nós somos frágeis, nós caímos, nós não estamos prontos para resistir às nossas dificuldades. Existem pessoas que qualquer coisa que acontece com ela cai, ela fica desanimada, ela não está pronta e ela fala: ah, meu Deus, por quê? Por quê? Porque precisa expandir as suas raízes. Ela não pode ser levada por qualquer onda de pensamento ou qualquer coisa de ruim que aconteça. Eu quero te dizer que nessa noite Deus deseja tornar você maior por dentro do que você é por fora. Quer dizer que nessa noite Deus deseja expandir o seu coração, fazer você grande por dentro, e é por isso que nós estamos tratando das nossas raízes. Você me pergunta assim: pastor, e aí? Como eu faço para ser grande por dentro? Quer dizer, para ser grande por dentro, você precisa estar alicerçado na palavra, você precisa estar alicerçado na verdade do amor de Jesus Cristo. Você precisa ser alimentado nessa água viva, nessa água verdadeira que é Jesus. Você precisa deixar de lado as tendências naturais desse mundo. Você precisa deixar de lado toda essa onda de pensamento e de sentimento que o mundo tem. Hoje se diz muito lá fora, né, que, poxa, seja guiado pelos seus sentimentos, seja guiado
pelo seu coração e para que você tenha suas raízes fortes, para que você tenha suas raízes alicerçadas de fato em algo que é duradouro, em algo que é firme, em algo que é constante. Você precisa estar sendo direcionado não pelos seus sentimentos, mas você precisa ser direcionado pela palavra de Deus. Assim você vai ter raízes fortes, raízes profundas, você vai ter raízes verdadeiras. Existe uma grande transformação acontecendo dentro de mim e existe uma grande transformação acontecendo aí dentro de você. Então se prepare, que Deus está te tornando maior por dentro do que você é por fora. Segundo ponto, o sistema secreto de raízes muda a sua cosmovisão, muda o seu jeito de ver, de entender as coisas. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mude a sua maneira de ver as coisas. Quando você tem um sistema de raízes, quando você está sendo orientado por esse sistema de raízes, você se torna um diferentão. Você começa a ver as coisas de outra maneira. Você não está preocupado mais com o que você vai comer, com o que você vai beber ou com as coisas do dia a dia. Nós passamos a ter uma visão diferente dos acontecimentos, porque nós começamos a ver aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que não é transitório. Nós começamos a tomar decisões no curto prazo pensando no longo prazo. Nós começamos a ter um aspecto diferente sobre a eternidade. Nós vamos mudando o jeito que nós vamos decidindo. Outra coisa, nós não confundimos significância com visibilidade. O que é importante, mas não é aparente. Outra coisa, nós não confundimos sucesso com popularidade. Uma coisa é você ter sucesso, outra coisa é você ser popular. Então nós somos capazes de prosseguir apesar do cenário em nossa volta. O que a gente fala? Por que pode nos impedir de ver as coisas dessa maneira? A nossa ansiedade, a nossa ótica ela pode ser impedida de ver as coisas dessa maneira, como o apóstolo Paulo está orientando aqui a igreja de Corinto. Não se preocupem com aquilo que você vê, mas coloque os seus olhos naquilo que não se vê, porque isso é eterno. É por causa da ansiedade. A ansiedade nos impede de viver o processo de crescimento das nossas raízes. Então muitas das vezes nós somos bons em iniciar as coisas, nós somos bons de iniciativa, nós começamos um monte de coisa, mas pela ansiedade no meio do processo nós não conseguimos finalizar aquilo que nós começamos. Pastor Carlito diz assim, como você termina é mais importante do que como você começa. Então muitas das vezes nós começamos muito empolgados, mas não conseguimos finalizar nada. Então o importante não é como você começa, mas como você termina. E nós só vamos terminar bem se o nosso sistema de raízes estiver bem desenvolvido, se o seu coração estiver forte, alicerçado na palavra, se o seu coração estiver buscando os nutrientes da água viva que é Jesus. Amém? Ponto 3. O sistema secreto de raízes faz você aproveitar todo o processo. Isso é muito importante. Salmo 16:11 diz assim, tu me farás reconhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. O salmista Davi, quando ele escreve esse versículo, ele estava dentro de uma caverna, ele estava fugindo lá do rei Saul que queria matar ele estava sendo perseguido, mas mesmo assim ele fala que o Senhor vai me fazer reconhecer a sua vereda, o Senhor vai me fazer viver algo pleno, mesmo nesse momento de
de dificuldade. O Senhor me faz ter alegria na tua presença. Então nós precisamos aproveitar bem cada momento que nós estamos vivendo. Quero lembrar aqui uma frase do nosso pastor Júnior. Ele diz assim, o melhor da vida não são os melhores momentos, o melhor da vida é a vida. A vida não é feita de uma edição dos melhores momentos, das conquistas, das vitórias que nós vamos tendo. Não, a vida é feita de um todo. A vida foi feita para se viver. Quero te dizer que você que está passando por um momento difícil, para você que está passando por um momento de crise, por um momento de instabilidade, aproveite bem esse momento, faça desse momento um momento de crescimento, um momento em que as suas raízes vão crescer e você vai se fortalecer, você vai crescer por dentro. Quando nós crescemos por dentro, nós vamos crescendo também em aproveitar cada fase do nosso processo. No meio do processo pode surgir alguns pensamentos e nós podemos estar tentados a querer o processo do outro. A gente normalmente quer, nossa, eu queria estar lá naquele lugar, eu queria fazer aquilo que o outro fez, mas a gente não sabe qual é o processo que ele fez. Então não adianta querer o processo de outro alguém, nós precisamos aproveitar o nosso processo. Às vezes nós queremos resistir às lições que Deus quer nos ensinar nesse tempo agora. Deus quer ensinar para mim e para você algo nesse momento, nesse tempo, mesmo que seja um tempo de dificuldade, de crise. Nós acabamos de viver aí um momento de quarentena, de pandemia, algo que a nossa geração não conhecia. Então Deus queria ensinar para cada um de nós algo nesse tempo. Outra coisa que nós queremos e nós tentamos fazer no meio do processo é acelerar o processo. Vamos passar rápido por isso. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos viver cada dia de uma vez. Assim também é no processo. Não adianta você querer chegar lá no último degrau. Nós precisamos subir degrau por degrau e assim será a nossa escalada. A outra coisa, nós queremos queimar etapas. No meio do processo dá sempre uma vontade assim, fala assim, opa, deixa eu pular isso aqui, que isso aqui não é muito importante não. Só que não podemos fazer dessa maneira. Deus está nos ensinando algo bom, algo precioso, algo realmente importante. Mesmo que nós não amemos essa lição é muito importante para cada um de nós. Pastor Benny diz assim, muitas pessoas ficam presas no processo e não progridem, porque elas constantemente querem estar em outro lugar. Tanto em relação ao que o Senhor as está ensinando, quanto no que estão colocando suas mãos. Elas querem que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às suas paixões, onde se sentem mais vivas. Não podemos assistir somente aulas opcionais no processo de desenvolvimento de nossas raízes. Não existe isso. Você chegar em um curso e falar assim, eu quero fazer aula A, aula B, aula C eu não gosto, eu não vou participar. Você já viu alguém fazer isso numa faculdade ou em um curso de especialização? Você já viu alguém fazer isso? Alguém que chega lá na legislação de trânsito e fala assim, não, eu não quero ver direção defensiva não, eu quero já pular direto para o volante. Já viu gente fazer isso? Eu já vi, mas isso não é correto, porque nós devemos aproveitar cada fase do nosso processo. Como aproveitar cada fase do nosso processo? Confie no tempo de Deus. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas e Ele é Senhor do tempo e Ele sabe de todas as coisas. 2, confie na ordem de Deus. Não pule etapas. Não queira estar em outro lugar, não queira estar vivendo outro momento, não. Viva o seu momento. Confie no que Deus, Ele preparou e Ele ordenou para você. 3, confie no plano de Deus. Aprenda a amar o seu processo. Aprenda a aproveitar e entregar a Jesus. Normalmente nós queremos dizer, eu queria que fosse assim, ou eu queria que fosse assado. Mas o mais importante nesse momento é dizer, sim, Senhor,
eu aceito o seu processo. Então, para a gente terminar, primeiro, se preocupe mais com o seu coração do que com as opiniões dos outros. Para que você cresça as suas raízes, para que você esteja enraizado, se preocupe com o seu coração, com aquilo que Deus ele tem te orientado. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é orientado pela palavra? Então esqueça o que os outros estão dizendo e seja orientado pelas suas raízes que estão firmadas em Cristo Jesus. Segundo, gaste sua energia no plano de Deus para você. Gaste a sua energia naquilo que Deus ele colocou como propósito da sua vida. Normalmente nós queremos gastar energia em um monte de coisa. Eu quero fazer A, quero fazer B, quero fazer C, quero fazer D. Não, gaste a sua energia no plano de Deus para você. E terceiro, ame mais a Deus, as suas raízes, o que Deus ele tem promovido aí dentro do seu coração, o que Deus tem colocado aí dentro de você, e ame menos os frutos, né? Que são os nossos sonhos, o nosso chamado. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso papel é dizer sim para esse processo de aprofundamento de nossas raízes. Jesus Cristo, ele diz lá na parábola do semeador que a semente ela caiu em 4 tipos de solos. E quando ela caiu em um solo rochoso ou pedregoso, a semente ela germinou, mas logo aquela árvore ela morreu. Sabe por quê? Porque não tinha onde as suas raízes se aprofundarem. As suas raízes elas ficaram rasas. Mas existe um lugar, existe uma boa terra onde onde a semente ela cai em boa terra. Então esse deve ser o nosso coração. Lucas 8,15 diz assim: mas as sementes que caírem em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Nada exteriormente vai te dar verdadeira satisfação se você não tiver a vida de Jesus em você. Então nosso convite nessa série Enraizados é para que você esteja enraizado em Jesus, para que você esqueça do externo, para que você esqueça dessa vida de aparência, mas que você de fato se preocupe com esse sistema secreto que o Senhor colocou aí dentro do seu coração. Isso vai fazer com que você dê fruto e frutos que permaneçam. Então esta é a palavra de Deus para mim e para você. Quero te convidar, você que ainda não faz parte de nenhuma família espiritual, para que você faça parte da nossa família espiritual. Mais uma vez eu te digo, nós não somos uma igreja para você vir frequentar, não. Nós somos uma família para que você pertença a ela. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e até semana que vem.